Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias e novidades do Vascão, né? Hoje irá acontecer aí oficialmente a apresentação do nosso treinador Ramon Dias, o técnico que já vem comandando treinamentos aí no Vasco, né? Inclusive pede reforço à diretoria do Vasco, já está mapeando o mercado juntamente com o Paulo Brax para tentar trazer nomes para o Vasco. Vamos falar disso, vamos falar da saída do Orediano e também do Riquelme. Esses dois jogadores podem sair do Vasco aí nos próximos dias. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco e ficar por dentro de todas as novidades e notícias do Vascão. Falta pouquinho aí para a gente chegar a 195 mil inscritos e até o final desse ano, quem sabe, chegar lá a 200 mil inscritos. Bom, pessoal, sem jogar nesse final de semana, o Vasco segue na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos na 19ª colocação. Se o América Mineiro tivesse jogado esse final de semana com um outro adversário, muito possivelmente hoje o Vasco estaria na última colocação do Campeonato Brasileiro, né? Porém, o jogo do Vasco justamente contra o América foi adiado devido ao América ter jogado aquela partida lá da Copa do Brasil contra o Corinthians no último sábado. Ainda não temos uma data definida de quando será esse confronto, até de que o Vasco só volta a entrar em campo no próximo domingo às 6h30 da noite contra o Atlético Paranaense em São Januário. Esse jogo, como todo mundo sabe, não terá torcida, portões fechados. O Vasco só vai poder voltar a ter torcida nos estádios no retorno, né? Na primeira partida em casa contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo do segundo turno. E esses dias aí serviram para o técnico Ramon Dias começar a conhecer o elenco do Vasco, começar a implementar sua filosofia de trabalho. Pelo alguns vídeos que deu pra gente ver ali mais ou menos na Vasco TV, algumas fotos, deu para perceber que o meio-campo dele muito possivelmente pode ser que seja o Medel, o Marlon Gomes e também o Jair. Deu para ver ali algumas fotos dos 3 jogadores com coletes, dando a entender que esses 3 formarão o meio-campo do Vasco. O resto do time a gente não sabe o que o treinador pretende fazer, mas muito possivelmente já para essa partida contra o Atlético Paranaense, nosso último reforço contratado, o Medel, deverá ser titular. A expectativa é essa, porque ele é um jogador acima da média dos demais e com certeza chega para ser titular do Vasco, quem sabe até mesmo lutar pela essa braçadeira de capitão aí do Léo Pelé, né? O Léo Pelé com certeza faz jus sim ser o capitão do Vasco, mas o Medel é um jogador muito mais experiente, é um jogador que exerce uma liderança na seleção chilena, por onde passou, e tenho quase certeza que em breve ele vai tomar sim a braçadeira de capitão do Léo, porque é um tipo de jogador que vai cair facilmente nas graças do torcedor vascaíno, jogador raçudo, que dá a vida dentro de campo, aquele famoso pitbull ali no meio campo, né? E com certeza será um dos homens de confiança do técnico Ramon Dias. Já nesse primeiro contato do Ramon Dias aí com o elenco vascaíno, ele já detectou várias carências no elenco do Vasco, né? A expectativa é que o Vasco consiga contratar alguns reforços, mas está difícil, né? O Vasco não consegue contratar reforços, vai passando os dias, logo chega agosto aí, fecha a janela de transferências aí, eu quero ver o que o Vasco vai fazer, meu amigo. Não vai poder contratar reforços somente quando acabar o Campeonato Brasileiro para trazer reforços para a temporada que vem. Até lá a gente não sabe se o Vasco vai estar na primeira divisão, se o Vasco vai cair para a segunda divisão, porque realmente a diretoria do Vasco está fazendo de tudo para o Vasco ser rebaixado. Parece que é isso que esses caras querem, né? Porque a incompetência, ela é gigantesca, cara. E o Vasco não consegue contratar ninguém. Você não vê o Vasco nem trazer mais jogador ruim, né? Antigamente você viu o Vasco trazer aí Carabarral, Juan Cruz, Matheus Cocão. Hoje nem isso mais o Vasco consegue, né? Porque o Vasco tá na penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, tem uma péssima gestão, um diretor fraquíssimo e a 777 Partners não tá pagando nem o que deve, né? E isso com certeza afasta jogadores do Vasco. O Vasco vem tentando utilizar o seu grande trunfo aí, o próprio treinador Ramon Dias, né? Que tá ajudando o Paulo Brax a mapear o mercado para tentar ter alguns nomes aí à mesa para o Vasco tentar buscar negociações. Todos os jogadores que estavam negociando com o Vasco, ou que poderiam vir, estavam especulados, todos eles recusaram o Vasco. O único que tem uma pontinha de esperança ainda é o meio-campista Lanzini, né? A gente ainda não sabe qual será o destino do jogador. Muito possivelmente será o River Plate, mas há informações que o Vasco está disposto a cobrir todas as ofertas possíveis até o momento pelo Lanzini, né? Dentro da sua possibilidade, né? O Vasco trata o Lanzini como peça fundamental. Aí vale ressaltar, né? Vai que contrata o Lanzini, aí o Vasco acha, pronto, tá aí, o time tá tudo pronto. Não, meu amigo, precisa de centroavante, precisa ainda, na minha opinião, de mais um lateral esquerdo, porque só temos hoje o Lucas Piton.
Já já a gente vai falar do Riquelme, que pode estar de saída do Vasco. E sem falar que ainda precisa de outros atacantes, né, cara? O ataque do Vasco é fraquíssimo, é praticamente nulo no Campeonato Brasileiro. Teve que precisar recorrer a um garoto de 16 anos para conseguir fazer gol aí no Campeonato Brasileiro, né? A situação não é fácil e com certeza o Vasco precisa contratar. Precisa, na minha opinião, precisa de no mínimo ainda 6 reforços. 5 a 6 reforços. Se não trazer essa quantidade de reforço, o Vasco vai brigar até o último segundo para não cair de divisão, porque o elenco é muito fraco. Não tem peça de reposição, muito mal montada. A diretoria ficou achando que só garotos da base iria resolver a situação para o Vasco. Um planejamento horroroso, ridículo planejamento feito pelo Paulo Brax. E o que a gente está vendo hoje é o Vasco na penúltima colocação. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai conseguir trazer reforço, né? O Ramon Dias pediu a contratação urgentemente de um camisa 9 após a saída do Pedro Raul pro Toluca, e também de quebra saiu o fraquíssimo Juan Cruz, né? O Vasco não tem outro centroavante no elenco, tem que contratar, na minha opinião, tem que trazer 2 centroavantes, um com status titular e o outro para compor o elenco. Claro, obviamente, trazer o camisa 10, tão aclamado que até agora o Vasco não consegue fechar com um meia de criação. Deixe nos comentários aí se você acha que o técnico Ramon Dias vai conseguir fazer um bom trabalho, ajudar o Vasco aí a sair do atoleiro e quem sabe até mesmo convencer jogadores de vestir a nossa camisa, porque tá difícil, né? Bom, pessoal, o Boca Juniors voltou a consultar a situação aí do atacante Orediano. O Vasco teria pedido cerca de 72 horas para avaliação da nova comissão técnica. De acordo com a imprensa argentina, o jogador de 23 anos está sim na mira do Boca Juniors. O Boca Juniors deve vir forte para tentar a contratação do jogador. Muito possivelmente o Vasco deve estar sim disposto a vender o atleta, porém vai depender do aval aí do técnico Ramon Dias, né? Que como ele perdeu o Pedro Raul, pode ser que ele não queira se desfazer de mais atacantes, por mais que o Orediano não seja centroavante, mas ele é um atacante que tem no elenco do Vasco, um jogador que não tá fazendo nada com a camisa do Vasco, essa é a grande verdade, não correspondeu ao que se esperava dele. Eu fiquei esperançoso, todo mundo ficou esperançoso quando o Vasco trouxe esse cara, parecia que ele ia ser um grande jogador titular ali, absoluto, acabou que ele não conseguiu sequer jogar nem no Campeonato Carioca, e no Campeonato Brasileiro ele não tá fazendo nada também, né, cisca e não consegue nem finalizar a gol. É um jogador bem mediano para fraco. Na minha opinião, o Vasco pagou muito caro. Por isso que o Vélez topou vender o jogador fácil, né? Porque a gente sabe que o Vasco não consegue contratar jogadores, mas o Vasco teve uma enorme facilidade para contratar o Orediano. Demorou um tempo, sim, para anunciar ele lá na época, porque devido a documentos, né? Que a gente sabe que o Paulo Brax é muito lento, né? O jogador já estava mais de mês treinando no Vasco, o Vasco ainda não tinha anunciado oficialmente o atleta, né? A parte de negociação foi rapidamente resolvida, porém, a parte burocrática o Vasco não conseguiu resolver rápido. Mas isso aí já mostra que o Vélez detectava alguns problemas no atleta. Porém, a situação do Vélez lá piorou drasticamente no Campeonato Argentino. E os caras até querem por empréstimo o Orediano de volta, né? Mas a situação hoje é totalmente favorável ao Boca Juniors, que vai ter grana para tentar a contratação do jogador. O Vasco, como eu disse aí, solicitou 72 horas para uma análise aí do elenco e o técnico Ramon Dias vai dar o aval ou não, se vai liberar o Orediano para o Boca Juniors. Deixe nos comentários se você acha interessante a saída do argentino. Quem também pode sair do Vasco sem espaço totalmente é o lateral esquerdo Riquelme, recuperar de lesão, já está treinando desde o início do Campeonato Brasileiro, treinando com o elenco principal do Vasco, mas ele não ganha chance, né? Não tem oportunidade alguma e muito possivelmente o Vasco deverá emprestar ele ao futebol europeu. Não foi revelado o clube que possivelmente o Riquelme irá defender, mas muito possivelmente ele está de saída sim do Vasco, o Vasco deverá emprestar ele. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída de todos esses jogadores do Vasco, né? Muitos jogadores deixando o Vasco nos últimos dias, a gente já falou aqui do Ulisses, zagueiro, que está indo para Portugal, o Juan Cruz, que está indo para o Ludogorets, lá da Bulgária, o Vasco não vai receber nem um centavo, porque o jogador não pertence ao Vasco, pertence ao Santos. Pedro Raul vendido ao Toluca, o Vasco vai receber 5 milhões de dólares e agora possivelmente a saída do Orediano para o Boca e o Riquelme também indo para o futebol europeu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Lembrando que mais tarde tem mais vídeo aqui no canal. A gente vai trazer aí as informações da entrevista coletiva do Ramon Dias que está acontecendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tamo junto, forte abraço e é nóis.